Fala, meus elétrons, tudo positron? Na última aula a gente trabalhou com a ideia de qualidade de filmes e falamos de algumas técnicas de irradiação de equipamentos. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a dose para um determinado material. Vamos lá? Bom, toda vez que eu vou calcular a dose de um material, de uma radiação, eu tenho que levar em conta alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, material. O material ele tem que ser levado em conta porque materiais diferentes absorvem radiação diferente. Então, o cálculo de dose para bronze é diferente de aço, que é diferente de latão, que é diferente de cromo. Então, materiais diferentes absorvem energia de maneiras diferentes. Segundo, a distância foco-filme. A gente lembra que a intensidade da radiação diminui com o quadrado da distância. Então, eu tenho que levar muito em conta a distância entre o foco da minha exposição e o filme que eu estou utilizando. Depois, a exposição, ou seja, MAS além do KV. E eu também tenho que levar em conta o tipo de filme que eu vou utilizar. Lembra do tipo 1, 2, 3 e 4? Então, esses tipos de filme modificam a taxa e o cálculo da dose. Vamos ver como? Toda vez que a gente vai calcular a dose, a gente tem que fazer baseado em gráficos. Tá? Esses gráficos são aqueles gráficos que eu falei para vocês que é a curva do filme. Esses gráficos são obtidos a partir do fornecedor do próprio filme ou do fornecedor do equipamento. Eric, o que me fala esses filmes? O que me fala essas curvas? Bom, seguinte, nessa curva eu tenho dois eixos, eixo X na horizontal e eixo Y na vertical. Então no eixo X ele está me dando o quê? Ele está me dando a espessura do material. No caso eu estou trabalhando com aço. No eixo Y eu estou vendo o quê? O tempo de exposição em minutos. Então a gente está trabalhando com espessura e tempo. Além disso, ele está me dando uma outra informação, que são os KVs. Então, se você for perceber, olha, ele está me dando várias curvas de KV diferente. Eric, como eu utilizo esse gráfico? Bom, se você for olhar a legenda do gráfico, ele está falando o seguinte, olha, esse filme é um filme classe 2. Por uma distância foco-filme de 700 milímetros, ou seja, 70 centímetros, com uma densidade de imagem entre 1,7 e 2,0 e uma amperagem de 5 miliamperes. Bom, então eu tenho a espessura e o tempo. Então, com isso, eu só preciso fazer o quê? Traçar qual a espessura do meu material para um determinado KV, e isso eu acho o tempo da exposição. Eric, beleza. Esse material, ele normalmente tem normas, ele tem tabelado valores de KV que vai utilizar para cada espessura de material. Então, quando você for irradiar um determinado material, você vai procurar uma norma para ele. Por exemplo, a norma ASTM E94, que é específica para aço. Então, quando você for ver essa norma, vai te dar a seguinte tabela. Aí ele vai te dar uma espessura do aço e qual o KV que você vai utilizar. Beleza? E para esse KV, você tem o quê? O tipo de filme específico que você pode usar. Então, por exemplo, olha, para um material que tenha 6,3 a 12,7 milímetros, eu quero usar um KV de 80, tá? 85. Qual é o filme que eu vou usar? Então eu traço, ó, 6,3 até 85 e acho que o meu filme é o filme do tipo 3. Beleza? Então existem outras tabelas também. Por exemplo, aqui eu estou colocando uma tabela para gamma-grafia, que é o próximo assunto. Então, você consegue fazer o quê? Achar também normas para raios gama. Então, você tem a espessura do material,
o tipo de fonte e com isso você acha o quê? O tipo de filme que você precisa trabalhar. Tanto para fornecedores diferentes, você vai ter o quê? Filmes diferentes. Então eu estou colocando aqui também um outro distribuidor que está me dando um outro tipo de filme, agora para raio X. Mas quando eu tenho gráficos que são um pouco mais específicos, bom, quando a gente faz o cálculo desse tempo e da dose, a gente pode fixar alguns parâmetros. Por exemplo, o modelo do equipamento, o tipo de filme, a distância fonte-filme, a corrente, a densidade radiográfica e o material. Então, Eric, quando você vai calcular essas curvas, existe só um tipo de gráfico? Não. Cada fornecedor pode te dar um gráfico com informações diferentes. Então, a gente precisa ler os gráficos, tá? Esse gráfico que eu estou te dando agora, olha, ele tem algumas informações fixadas. Então, esse gráfico é para um gráfico de exposição de raio-x, aonde você tem material aço-carbono, da empresa Agfa, do tipo D7, com uma distância foco-filme de 700 milímetros. Então, com esses parâmetros fixados, ele te dá um gráfico. Então, olha, no eixo X, você tem o quê? A espessura do ferro. No eixo Y, você tem a exposição, que é dada em miliamperes por minuto. E em cima, você tem várias curvas que são o kV. Vamos aprender a usar esse gráfico na prática? Então, eu vou fazer um exercíciozinho aqui com vocês. Vamos lá? Pretende-se radiografar uma peça em aço com 25 milímetros de espessura, utilizando 200 kV e 5 miliamperes a 70 centímetros de distância fonte-filme. Utilizando-se filme classe 2, qual o tempo de exposição? Ou seja, ele está me dando uma espessura de material e está me dando um kV. E quer saber o quê? O tempo de exposição. As outras informações, 5 miliamperes e 70 centímetros de distância foco-filme e filme classe 2, são para especificar o gráfico, que é esse gráfico que ele me deu. Então, olha só. Primeira coisa, vamos achar a reta da espessura do meu filme. E vamos encontrar essa reta com o valor do kV que ele quer. Aqui, ó. A espessura do meu filme 25 no kV que ele está pedindo, que é 200. Com isso, eu traço do X até a minha curva e depois no eixo Y. Quando eu fizer isso, eu acho que a minha exposição para 25 milímetros é uma exposição de quanto? 9 miliamperes por minuto. Então, eu acabei de achar a minha exposição. Beleza, Eric. Então, o meu tempo em minutos vezes a minha corrente tem que dar quanto? 9. Mas o que ele quer? Ele quer só saber o tempo. Ele me deu uma corrente de quanto? 5 miliamperes. Então, se eu substituir tempo por T e a corrente por 5, eu consigo achar um tempo de exposição de quanto, Eric? 1,8 minutos, que é a mesma coisa que 1 minuto e 48 segundos. Então, a partir desse gráfico, sabendo as normas, eu consigo saber qual a dose e o tempo que eu preciso de processo. Beleza? Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente aprendeu como é que se calcula a dose para equipamentos e para materiais. Então vimos que existem normas específicas que eu tenho que seguir e a partir dessa norma eu procuro uma loja ou um distribuidor, vejo qual filme que atende a minha necessidade, uso esse filme e aí sim calculo a dose e o tempo. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!